Boa tarde, Way! Quem está animado para mais de Deus essa tarde? E essa noite ainda, né? E aí, como é que está sendo a conferência de jovens esse ano para você? Faz essa pergunta para a pessoa que está do seu lado. Pergunta para ela como está sendo. Espera a resposta, né? Geralmente a gente pede e passa. Você pode se assentar, ficar à vontade. Nós vamos dar continuidade nessa tarde com um momento bem especial. Agora nós vamos ter uma conversa, um bate-papo, né? Com pessoas bem especiais e que eu tenho certeza que vão trazer coisas da parte de Deus para a nossa vida hoje, no presente e também no futuro. Porque quando nós falamos de jovens, nós falamos dessa perspectiva do presente, mas também desse planejamento do futuro que está logo ali. Então eu quero chamar e gostaria que vocês recebessem com alegria o Vitor, o Pedro, o Natan e o Rubem. Vamos receber eles com alegria? Tá bom. Amém. Se é para Jesus, pode ser melhor. Pode aplaudir. Amém. Pode se assentar. Bom, eu quero dizer primeiro que é uma alegria recebê-los, Vitor e Pedro, novamente, né? Não faz nem um mês da última vez. Quem diria, né? Tanto em curto tempo, 2 vezes concórdia no roteiro de vocês aí. Foi uma bênção da outra vez e eu tenho certeza que vai ser dessa vez. Pode falar. Sim, eu estava até comentando, a gente estava conversando com o pessoal do Ministério de Louvor. É muito bom quando a gente tem a oportunidade de ir na mesma igreja mais de uma vez, porque aí a gente consegue se relacionar mais, conhecer vocês melhor. Então a gente está muito feliz de estar aqui de novo. Que bom, a felicidade é recíproca. E pela primeira vez, o Natan e o Rubem, né, que vieram compor aqui Alto Monte, né. Bom, então eu gostaria de começar, nós temos a oportunidade de conhecer vocês um pouco melhor, e quando a gente conhece a história de alguém, a gente conhece mais a Deus, né, porque a gente vê como Deus trabalhou na vida dessa pessoa, de que forma foi, e eu gostaria de ouvir dos 4, na ordem que vocês desejarem. Mas como e quando foi o momento chave na vida de vocês para o relacionamento com Deus, né? Porque eu sei que muitos de vocês, ou todos vocês, desde crianças na igreja, cresceram na igreja, passaram por todas aquelas fases, desde a brincadeira, né, da amizade, daquele tempo ali na igreja, até essa virada de chave, de não só mais compor o ambiente ou frequentar o ambiente, mas ter uma aliança com Deus, um relacionamento e um serviço, né, para Deus na obra. Bom, eu posso começar, daí a gente vai daqui para lá. O meu primeiro encontro com Deus, eu tinha em torno de 8 anos e eu estava na salinha das crianças. Quem aqui já participou da salinha das crianças aqui na igreja, né? Todo mundo. Se você se converteu quando você era criança, ou seus pais, né? Com certeza você já foi. E eu lembro que estava na salinha das crianças e a tia, né, que estava cuidando da gente, o nome dela é Andréia, eu me lembro dela até hoje. Ela falou assim: agora a gente vai colocar uma música aqui e você vai falar com Deus Pai. E, bom, eu tive muitos problemas na minha paternidade. Eu vou contar para vocês depois aqui durante a palavra, mas eu lembro que daí eu comecei a falar com Deus e ela colocou aquela música, eu não sei se vocês conhecem, do Diante do Trono Kids. Grande, alto, tão alto. Pois é, colocou aquela música, começou a tocar e alguma coisa, claro, na época eu não sabia o que era, né? Mas hoje eu sei que foi o Espírito Santo. Mas eu comecei a sentir alguma coisa no meu corpo, meu corpo começou a sentir um calor, eu comecei a ficar todo arrepiado, eu comecei a chorar muito. E eu comecei a sentir o amor de Deus Pai, como eu nunca tinha sentido. Ali foi o meu primeiro encontro com Deus. E desde então, eu comecei a levar a minha vida com Deus muito a sério. Né? Eu ia na igreja desde antes disso, mas o meu primeiro encontro com Deus, eu ia na igreja, como você falou, para brincar com os amigos, para assistir algum filminho que passava na salinha das crianças, comer pipoca. Mas depois que eu tive esse encontro com Deus que me marcou, a partir dali eu comecei a levar muito mais a sério a minha vida com Deus. Então eu falava com Deus, eu
lia a minha Bíblia, claro, tudo do meu jeito ali, era criança ainda. Até que então isso foi amadurecendo, e então já são aí mais de... Esse ano faz 20 anos desse primeiro encontro com Deus, assim. Então, foi basicamente assim, o meu início, assim, meu primeiro encontro com Deus. Não tem idade, né? Não. É só oportunidade, não tem a idade. Eu vejo... Bom, nós temos 3 filhos, né? Então, eu vejo nas crianças, e a Holly, a minha mais velha, teve uma vez que ela me fez uma pergunta, como ela poderia sentir Deus? Assim, como que ela poderia saber que era Deus que estava falando com ela? E a gente estava quase indo dormir. Eu falei, filha, é só você falar e ficar em silêncio, porque você vai saber que é Deus que vai... O Espírito Santo vai testificar. Tu vai saber que é Ele que está falando. E aí ela fez na hora, ela fechou os olhos, e de repente ela abriu o olho assim, bem espantada. Ela disse, meu Deus, mamãe, meu coração está disparado, está acelerado, eu acho que é Deus que está falando comigo. E é bacana, porque a gente pode reviver essas experiências na paternidade e na maternidade depois. É verdade. Né? Que Deus não faz acepção de pessoas nem de idades. Né? Exato. E que tremenda oportunidade, né, Vitor? Ter um encontro com Deus na infância ainda. Eu sou muito grato. Por muito tempo eu ficava assim, mas eu não tenho nenhum testemunho de... Eu me desviei, aí eu fui para o mundo das drogas, bebi, e aí Deus me encontrou. Eu falava assim, porque todos os pregadores tinham esse testemunho, né? Que eu falava assim, nossa, mas eu não tenho um testemunho forte assim. Mas um dia Deus me falou, cara, o meu maior prazer é estar na presença de Deus desde que eu sou criança. Isso é um privilégio, isso é muito alegre. E uma coisa que a gente fala na Zion é que não tem Espírito Santo Júnior, Espírito Santo infantil. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o Espírito Santo que habita dentro de mim, de você, independente da sua idade. Se você aceitou Jesus, esse mesmo Espírito, ele habita em nós. E esse mesmo Espírito, ele pode nos capacitar a cumprir as mesmas coisas que Jesus fazia através do Espírito Santo. Amém, amém. E esse é o grande testemunho, né, Vitor? Está ali, né, fiel na presença de Deus, né? Exato. Pedro. Bom, a minha história acho que é bem semelhante ao do Vitor. Eu nasci em contexto cristão também. Mas eu percebo que tem um momento específico ali na minha trajetória que eu deixei de acreditar no Deus dos meus pais e comecei a perceber que existia uma história para construir com o Senhor. E foi quando eu tinha uns 14, 15 anos, que meus pais estavam passando por uma crise financeira muito grande na família. E aí a gente se viu assim, sempre foi na igreja nos domingos, bonitinho e tal, mas pelo contexto os meus pais se viram obrigados, puxados a buscar mais a Deus. Então, assim, cara, vamos todo dia na semana na assembleia aqui perto da igreja, vamos na terça-feira outro culto diferente, da irmãzinha do coque. Então, assim, a gente foi indo todos os dias, e eu fui nesse embalo aí com os meus pais, né? Assim, buscando o Senhor pela crise. E nesse contexto eu fui vendo Deus se movendo de formas diferentes, tanto nessas igrejas menores do que a que eu era, até na minha igreja nos cultos mais paralelos ali. E eu me lembro um dia em que a gente foi orar no monte com esse pessoal dessa assembleia que era próximo da nossa casa ali. E no carro a gente deu carona para umas irmãs, e aí elas foram contando, é muito legal o monte, porque você vai ficar lá orando na madrugada. E eu assim, o que ela está falando? Você vai ver a plantinha queimar. Eu falei, beleza, tá bom, vai queimar assim. Tipo assim. E eu fiz uma oração quando eu cheguei no monte. Eu subi ali, eu falei, Senhor, eu não sei se tudo isso aqui é de verdade, se isso é real, mas se existe de fato, eu quero viver isso, eu quero provar isso, eu não quero ter só a distância. Isso tinha 14, 15 anos. Eu me lembro que aí, continuou ali no monte, em oração, devia ser meia-noite, sei lá, uma galera lá, dançando, aquela coisa toda, e eu olhando assim, meio com medo, e uma das senhoras que estava rodando, que inclusive foi no meu carro de carona, ela estava cheia do Espírito Santo, e ela foi se apoiar em mim. Quando ela segurou em mim, aí eu caí junto com ela, e eu comecei a orar em línguas. E assim, foi muito legal no momento, mas eu não sabia a diferença que aquilo ia fazer na minha vida. E assim, adolescente, eu tinha 15 anos, aquela semana assim, eu ia já na igreja com os meus pais, porque eles estavam indo pela crise, mas Deus colocou uma fome no meu coração tão grande pela presença dele. Então eu lembro de ir na escola assim, nada mudou na minha rotina assim, de escola, não tinha muitos outros amigos cristãos, nada disso, mas assim, eu lembro de ir com a Bíblia na escola, chegar mais cedo e ficar lendo a Bíblia. E me perguntavam, o que você está fazendo isso, Pedro? Eu falei, não, porque eu quero, não é porque eu quero ser o
o crentola da escola, sabe? Quero converter todo mundo. É que eu estou apaixonado por Jesus. E desde então, acho que essa fome só aumentou. E, enfim, acho que tem uma história longa aí, mas acho que o ponto de virada foi quando o Senhor me tocou nesse episódio aí. E desde então, estou apaixonado por Jesus. Hein? A experiência com Deus, ela não transforma a nossa rotina, né? A rotina é segunda-feira, terça, mas nos transforma, né? Sim. E a partir disso é que o demais será transformado. Obrigada, Pedro. Natan. Eu, um pouquinho mais parecido com o Pedro também, eu nasci, cresci na igreja, tinha avós pastores, meus pais eram líderes da igreja que a gente frequentava, e desde pequeno eu acho que eu tive muitas experiências muito marcantes com o Senhor. Assim, eu lembro de ter sido batizado sozinho, no meio de um culto, assim, um culto de domingo ainda, batizado pelo Espírito Santo. Então, desde pequeno eu sempre fui muito forjado com o Senhor e tive acesso a muitas experiências que marcaram a minha infância. Entretanto, na minha adolescência ali, quando eu comecei, enfim, a conhecer um pouco mais do mundo, né? Porque você é criado na igreja, você vive meio que numa bolha evangélica, que é uma bênção, mas aí você, enfim, frequenta a escola, começa a conhecer outras pessoas, começa a realmente conhecer o mundo que nunca foi a sua realidade, né? Que seus pais nunca te apresentaram. E aí eu comecei, nesse meio tempo, a talvez questionar muito daquilo que eu tinha vivido, por mais que eu tinha vivido experiências muito incríveis. Aquela fase, adolescência, é difícil, você vê muita coisa, você entra numa crise, você fala, poxa, será que tudo isso que eu estou vivendo é real? Porque todo o resto dos meus amigos falam coisas, vivem coisas totalmente diferentes. E aí, com uns 14, 15 anos, assim, eu comecei muito desacreditar, parar de frequentar a igreja do jeito que eu frequentava. Eu sempre servi, me enfiei em tudo, né? Filho de líder, você, puxa, adora-me no altar, fica lá o dia inteiro na igreja, sai tarde, chega cedo. E aí eu comecei a parar um pouco, comecei a sair mais com meus amigos da escola, e realmente provar um pouco daquilo que era o mundo, né? Eu acho que começar a se desviar mesmo dos caminhos do Senhor. E nesse período, sendo até um pouco mais aberto, assim, eu comecei a ter uma crise interna muito forte, até desenvolver um princípio de depressão mesmo, assim, porque eu acho que você sai desses caminhos do Senhor, você começa a perder o sentido da vida, né? Porque a gente sabe que o único sentido verdadeiro, o único propósito verdadeiro é o Senhor, é viver para o Senhor, é viver com o Senhor. E aí eu passei ali entre 15 e 16, 2 anos assim bem difíceis comigo mesmo, assim, com os meus pais, meus irmãos. Eu sou o caçula de 3. E aí eu comecei a desacreditar de muita coisa, enfim, ficar muito mal comigo mesmo internamente. E eu lembro que o momento que virou a chave na minha vida, eu estava no meu quarto, sozinho, sem ninguém, sem louvor, sem nada, muito, muito mal, muito triste e, querendo realmente desistir, né? Adolescente, você fala que quer desistir da vida, né? Você sabe que é uma crise de adolescente, mas enfim, naquele momento era muito, muito verdadeiro meu. E eu falei, Deus, se tudo aquilo que eu vivi, se tudo aquilo que meus pais falam, que os pastores, lideranças, todos que eu conheço falam, for realmente real, que se o Senhor é real, faz alguma coisa. Falei assim, com essas palavras, assim, bem tranquilo, nada espiritualizado, sem louvor, sem ninguém falar nada para mim. E aí eu lembro que, assim, depois de 1 minuto no silêncio, eu comecei a sentir uma presença do Espírito Santo muito forte, comecei a sentir uma presença angelical muito forte, comecei a chorar muito. Só que eu lembro que algo que me marcou, eu estava de olho fechado, chorando, eu estava até com o travesseiro na cabeça, e foi como se eu visse e ouvisse Jesus entrando no meu quarto. Então, abrindo a porta, entrando no meu quarto, e vindo até a minha direção e sentando na ponta da minha cama. E foi uma experiência muito real, muito marcante. Realmente, como se fosse fisicamente ele ali presente. E ele falando, filho, eu estou aqui, eu sempre te amei, eu sempre cuidei de você. Tudo que você viveu até aqui não foi à toa, sabe? Eu coloquei seus pais, eu coloquei você, né? Debaixo dos seus pais por um propósito, seus irmãos, sua igreja, todas as experiências que você teve até aqui. E ali, foi uma chavinha que virou mesmo, obviamente, né? Depois de uma experiência dessa, não tem como a chavinha virar. E aí eu voltei com tudo para os caminhos do Senhor, buscando a Deus com muita fome, com muita intensidade, voltando a servir em igreja local, mas realmente aquilo me marcou que é impossível questionar hoje, assim. Foi tamanho amor, tamanha graça, tamanha bondade, foi uma experiência tão intensa com o Senhor, sem ninguém falar, sem ninguém me induzir, sem ninguém me guiar, simplesmente Deus vindo, Jesus vindo em forma extremamente palpável e se apresentando a mim. E aí desde então
eu só tenho buscado com mais intensidade a vida íntima com o Senhor, assim. Isso foi com quantos anos, Natan? Isso eu estava com, acho que foi de 16 para 17 anos. Nesse período que você estava no mundo, né? Com certeza você ouvia uma voz que te dizia, ou que te lembrava tudo aquilo que você tinha ouvido. Sim. Você ignorava de propósito essa voz, você contrariava essa voz, o que você fazia? Boa, ótima pergunta, porque no começo essa voz era muito audível, né? Então, quando a gente está nesse começo de sair dos caminhos do Senhor, como você já viveu muita coisa, você já conhece a Deus, você ainda tem a voz muito audível, as experiências muito fortes. E então eu era rebelde mesmo, porque eu contrariava essa voz. Então eu ouvia o Espírito Santo e falava, não, vou fazer do jeito que eu quero, porque não é possível que esteja certo só um caminho, só uma voz, só uma verdade, só um Deus. Então o começo sempre foi muito a base de rebeldia, eu com Deus, assim. Porque como eu conhecia a voz de Deus, eu também sabia ignorá-la. E aí depois, quando você está, cara, ignorando por muito tempo e fazendo coisas que não te aproximam do Senhor, você até vai perdendo essa sensibilidade, né? Por mais que a voz ainda está lá, você não sabe discernir. E aí eu acho que é nesse momento que você começa a perder sua identidade, você começa a se perder em si mesmo, se perder de Deus, se perder na vida, e aí é ladeira abaixo, assim, sabe? Porque aí você desacredita em tudo, né? Exatamente. Tudo começa a ser válido, você começa a se perder, e aí você não sabe quem você é, porque Deus é o único que te traz identidade. E aí você não está mais ouvindo a voz de Deus, não está mais sendo sensível a isso. Sabe que ouvindo vocês falar de experiência, eu me lembrei de um devocional, que foi do ano passado. Mas que me marcou muito esse devocional foi quando os soldados, eles estavam ali guardando a pedra do sepulcro, né? E a Bíblia fala que o anjo veio e retirou a pedra. E esses soldados, eles viram isso acontecer e eles ficaram até emudecidos, né? Eles não tinham reação. Só que aí eles foram contar para as autoridades o que eles tinham visto, enfim, e as autoridades compraram esses soldados, né? Disseram, isso aqui, vocês vão ficar livres da culpa por não ter guardado o sepulcro, enfim, mas vocês vão dar um relatório contrário. E eu, refletindo nessa palavra, pensava, gente, quantas pessoas na face da terra tiveram uma experiência como esses soldados tiveram? Mas essa experiência não bastou para segurar eles em Deus, para que eles fossem fiéis a Deus, para que eles caminhassem com Deus, para que eles renunciassem, não foi suficiente. E aí o Espírito Santo ministrou muito claro que muitas vezes, ou na maioria das vezes, é a decisão, é a palavra, né? É a nossa mentalidade. Por mais que venha outra voz que diga, não, isso não existe, bom, se está escrito, existe. Que essa voz faz a gente duvidar até da experiência que a gente teve, né? Então esse devocional me lembrei agora, porque muitas vezes a gente fica se baseando em experiências após experiências, e a nossa vida é assim, a gente deve buscar mais a Deus, mas Deus não precisa se provar de quando em quando para nós, né? A gente precisa crer e decidir servir a Deus por todos os nossos dias, né? Rubem. Boa tarde, gente, vocês estão bem? Vocês estão bem, gente? Tá todo mundo acordado, né, gente? Cara, eles estão concentrados, eu acho. Estão curtindo, né, o bate-papo. Histórias muito parecidas, né? E eu só queria começar falando que se talvez sua história não é assim, de nasci na igreja, que isso não gere nenhuma comparação no seu coração, de que, eu queria ter tido uma história assim, ou uma história mais ou menos especial. É apenas a nossa vida, né? E saber que realmente assim, Deus não desperdiça nada da nossa história. Ele sempre vai usar algo da nossa história para converter para a glória dele, né? E a minha história é muito parecida com a dos meninos. Nasci na igreja, e com 6 anos meus pais vão para o ministério, são pastores. Com 6 anos eu entro para o ministério de louvor, assim, tocando violão. Então, é uma vida... Cara, a igreja é a única vida que eu conhecia, entendeu? Só que eu olho hoje assim e vejo o problema da familiaridade, né? Tudo aquilo que você se acostuma, você perde a importância, a profundidade daquilo. E quando uma coisa é tudo o que você conhece, ao mesmo tempo, se você não tem revelação clara daquilo, é nada, é só a sua vida.
Então, se você, por exemplo, falando da minha história, né? Se você está desde os 5, 6 anos tocando no altar, é muito fácil você achar que aquilo é só tocar, entendeu? É muito fácil aquilo virar algo familiar e você perder o peso da responsabilidade, do zelo que é aquilo. Então, eu meio que entrei assim nessa e aí eu tive uma experiência com Deus. A gente está falando sobre experiências, né? E eu acho que experiências são incríveis, mas elas precisam te empurrar para uma decisão. Então, acampamento, conferências como essa, são tempos preparados pelo Senhor, são tempos propícios. Se você está aqui hoje, esse é um tempo propício para você viver a maior experiência com Deus da sua vida. Isso é demais. Só que essa experiência, ela só vai ser boa se ela te empurrar para uma decisão. Então é Deus, isso foi revelado, eu entendi isso a respeito de mim, do que o Senhor quer para a minha vida, então agora eu decido isso. Então foi o que aconteceu ali, sei lá, velho, eu tinha uns 13, 14 anos, acampamento de igreja, assim, acampamento raiz, entendeu? Escola, sabe esse acampamento que é em escola estadual, que você dorme no colchão de ar. Eu sou dessa época, né? Aqui é nas chácaras, Aqui é na sítio, chácara. no meio do mato, Porque agora tem uns acampamentos que é até em hotel, né, velho? Eu vejo assim e falo, rapaz, na minha época não era assim, não. E aí foi um pastor gringo, não lembro o nome dele, não entendi nada do que ele estava falando. Eu sei que Deus me tocou de uma forma e eu falei, cara, eu estou vivendo uma coisa nada a ver. Eu estou tocando, estou cantando, estou assim, sou filho do pastor, sabe essa coisa? Só que minha vida não tem nada a ver, porque chega na escola, ninguém sabe quem eu sou. Ninguém sabe o que eu faço. Na escola eu sou só mais um. Então naquele dia eu decidi entregar os meus dias para o Senhor. Assim, a adolescência é uma fase de muitas inconstâncias. Então, altos e baixos, mas a minha vida toda foi vivida nesse lugar de sempre adoração, entrega e de decisões para o Senhor. E estou aqui hoje, mais de 20 anos depois, e minha vida ainda é essa. É adoração, casa do Senhor, e basicamente isso. Vocês não têm filhos ainda? Não. Né? Mas eu já tenho uma preocupação de pensar assim, puxa, será que eu estou fazendo certo? Né? Em muitas questões. Aí eu pergunto para o pastor Guilherme, porque ele é filho de pastor. Eu não sei, eu não sou, né? Eu digo, amor, você vê se está certo, se está bacana assim, se está assim. Mas eu creio que, por exemplo, a experiência que você viveu, tudo certo. Né? Você estava ali, era o teu ambiente, fazia parte do teu pai e da tua mãe, em determinada oportunidade, Deus vai pegar. Né? Deus vai ministrar, Deus vai fazer, mas eu fico com esse anseio de aprender, sabe? O que eu faço de certo e de errado com os meus filhos, porque eles são filhos de pastores, e vocês, eu tenho certeza que no meio de nós nascerão muitos filhos de pastores, né? De você, eu estou falando de vocês que vão se casar, que terão um chamado de Deus, vocês também vão ter essa experiência, né? Mas eu acredito que seja isso. Vocês têm uma dica para dar que vocês fariam com os filhos de vocês nesse Olha, eu vou falar de uma Nathan perspectiva Rio, acho aqui. que ele tem boas dicas, né? Não, eu vou falar uma coisa, puxando um gancho aí do que você falou, eu achei interessante. Nunca fui, não sou filho de pastor, né? Meus pais são sempre muito ativos na igreja, mas acho que uma coisa que mudou muito para mim nesse momento, que até compartilhei aí quando eu fui passar do Espírito Santo, foi de sempre viver a parte espiritual, mas questionar muito aquilo que eu estava vivendo. Então eu via momentos em que eu estava com dúvida da minha fé, e eu revisitava esses momentos que eu tive com o Senhor e falava, cara, o que aconteceu ali? Será que eu estava forçando a barra, porque eu estava com vergonha do ambiente ali, eu precisava de alguma forma orar alguma coisa que eu não estava entendendo para me sentir pertencente, ou assim, eu sempre revisitei esses momentos que tive com o Senhor, que foram picos e transformações na minha vida, com razão. E foi isso que de fato ditou assim, a minha vida com o Senhor. Então, é só um gancho assim, que eu acho que é importante. A gente vê as coisas, o momento hoje, ser muito automático, está num contexto em que você tem muita coisa acontecendo, e é uma rotina constante que não muda muita coisa. O culto de domingo, às vezes, é o mesmo culto durante o ano inteiro, no sentido de
tem louvor, tem uma palavra, e é isso. Mas é você trazer a sua razão e a sua mente racional, a palavra fala, você trazer seu culto racional naquilo que você faz, é essencial. Não vir no culto de jovens aqui falando, tá, cara, é uma conferência legal, mas mais uma conferência. Não, o que vai acontecer aqui? Você gerar esse conflito, e tinha coisas que eu achava até na escola, que eram coisas negativas minhas, né? Que era eu ser o cara que sempre questionava, que sempre era o rebelde, assim, e isso era ruim. Deus, tipo assim, vai podando a gente nisso. Mas em outro aspecto, é bom a gente não ser só levado pelo ambiente. Então, assim, para resumir aquilo que eu estou querendo dizer aqui, de você sempre ter no seu coração e dentro de você essa provocação e não tomar as coisas como verdade absoluta na hora que você recebeu o ensinamento. Então, cara, por que ele falou isso aqui? O que aconteceu aquilo ali? Então, enfim, não sei se eu fui redundante aqui, mas o que me ajudou muito nesse contexto foi isso, assim, foi manter sempre esse questionamento, essa mente que provoca, essa mente que questiona. Então, levar para a racionalidade mesmo, sim, né? Que a gente... Pô, a gente é emoção, faz parte, né? Sim. Mas a gente tem que escolher o que é que vai nos dirigir. E a emoção é que não pode ser, né? Deve ser a palavra. Então, eu entendo que levar nesse campo da racionalidade e espelhar a palavra de Deus. Sim. Né? Se é aqui, é aqui. Vamos falar um pouquinho sobre ministério agora. Como é que foi o chamado de Deus para a vida de vocês? Foi fácil? Foi claro? Ou não foi claro? Ou houve relutância? Ou foi como Moisés, né? Não, eu sou pesado de língua, eu não sirvo para isso. Ou foi como Jeremias, que disse, não, eu não sei falar. Enfim, eu acho que o chamado de Deus tem disso. Tem essa nossa reação de olhar para nós e dizer, não, eu não sou capaz. Tem outros melhores do que eu não posso. Ou foi, não, amém, vamos lá, estou pronto. Como é que foi esse processo do chamado? E eu gostaria que vocês falassem também dessa clareza. Porque eu acho que, mesmo depois do chamado de Deus, dúvidas podem vir, né? Mesmo quando eu estou exercendo o ministério, as dúvidas podem... Puxa, mas será que é isso mesmo? Será que Deus me escolheu mesmo? Quando foi que a clareza ou a convicção, ela veio? Como que ela veio? Tá. Eu acho que isso é uma dúvida de muitos cristãos. Qual é o meu chamado? O que eu tenho que fazer? E para mim, assim, a música, eu vou nem falar da parte de louvor e adoração, vou falar da música primeiro. Nunca foi algo que era muito forte para mim. Na verdade, o meu sonho era ser jogador de futebol, sendo muito sincero. Então, como metade dos 70% dos meninos brasileiros, né? Todo mundo já sonhou em ser jogador. Mas até por um tempo eu investi bastante nisso, energia, tempo, dedicação. Só que depois de um tempo acabou que eu acabei largando mão e eu comecei a aprender música porque eu precisava de algum hobby. A minha avó sempre insistiu muito para eu aprender algum instrumento. Ela me deu flauta quando eu era criança, depois me deu gaita, aí me dava teclado, violão. Ela tentou de todas as formas e eu nunca gostei. Só que daí teve uma época que eu mudei de cidade com a minha família, eu tinha 11 anos, e não tinha nada para fazer nessa cidade. Não tinha futebol, era tudo longe. Eu falei, cara, vou começar a ver aqui violão, né? A única coisa que tinha para fazer. Naquela época, tinha internet de escada. A internet era horrível, e não tinha muito vídeo no YouTube. Lá em casa não tinha TV fechada, era só TV aberta. Então, assim, realmente não tinha muito o que fazer. Eu falei, cara, vou aprender a tocar, então. Comecei a aprender a tocar e tal. E, de repente, isso começou a queimar no meu coração a parte de louvor e adoração, que são coisas diferentes, né? Uma coisa é a música, outra coisa é a adoração. A gente falou isso aqui no workshop que a gente veio aqui algumas semanas atrás. Mas eu comecei a entender o que era o louvor e a adoração e como isso era importante para Deus, né? Por que a adoração é importante para a gente? Porque é importante para Deus. Se a gente vê lá em Apocalipse 4, Apocalipse 5, a gente vai ver que Deus está sentado num trono e ao redor dele existem anjos, querubins, serafins, anciãos, adorando a Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Claro que lá não é igual ao nosso tempo, Cronos, né? Mas é o tempo todo Deus recebendo adoração. Por isso que é importante para ele. E eu comecei a me apaixonar por isso. E eu comecei a cantar depois na igreja,
Mas qual foi o momento que, assim, eu tive o entendimento de que, então isso aqui é o meu chamado. O meu chamado é parte de ministério de louvor e adoração. Foi quando eu comecei a ver os frutos, né? Então, a melhor forma para a gente saber se aquilo é o nosso chamado ou não é através do fruto. Então, será que aquilo que eu estou fazendo está gerando fruto? Fruto na vida das pessoas, fruto na minha vida? Então, quando eu comecei a ministrar louvor e adoração, quando eu estava com uns 14 para 15 anos, eu comecei a ver que quando eu ministrava louvor e adoração, pessoas eram tocadas pelo Senhor. Eu vi que existia cura na alma, cura no físico, pessoas eram libertas, a presença de Deus vinha e respaldava aquele momento. Então, tudo isso eram confirmações de que eu estava fazendo aquilo que existia uma graça de Deus sobre a minha vida para eu fazer aquilo, né? E não só porque eu era bom musicalmente, até porque eu nem era, até hoje eu não sou tão bom, mas naquela época eu era pior ainda. Só que ainda assim eu já tinha a graça de Deus falando assim, é isso, né? Então às vezes a gente fala assim, eu canto bem, então quer dizer que meu chamado é ministério de louvor e adoração? Não. Talvez você é um bom cantor, mas você não tem o chamado para liderar a adoração. Às vezes você é um cantor ruim, mas tem chamado para liderar a adoração. Então, assim, Deus ele nos chama para diferentes coisas. Tem pessoas aqui que vão ter um chamado para ser empreendedor. Mas como que eu sei que esse é o meu chamado? Cara, você ganha dinheiro com facilidade. Você tem ideias criativas de empreendedorismo que ninguém tem. Por exemplo, o próprio pastor Guilherme, eu não sei se ele está aqui agora, mas o pastor Guilherme estava contando para a gente como que ele começou a vender oliveira. E tipo assim, eu estava até conversando com a minha esposa, eu falei, baby, quem que vende oliveira? Você conhece alguém que vende oliveira? O pastor Guilherme foi a primeira. Mas por quê? Porque existe uma graça de Deus sobre a vida dele para que ele exerça essa função. Então, muitas vezes a gente pensa em chamado, somente chamado eclesiástico, né? Eu tenho um chamado para ser pastor, eu tenho um chamado para ser ministro de louvor, eu tenho um chamado para intercessão. Mas tem pessoas que têm chamados que são fora das quatro paredes da igreja. É o chamado para ser um empreendedor, para ser um médico, para ser um professor, né? Então, por exemplo, a gente pega a educação hoje no Brasil, necessita de professores cristãos, pessoas que têm uma base bíblica, que vão ensinar o reino de Deus para as crianças lá na escola, né? E não ficar esse absurdo que a gente está vendo nas escolas. Mas hoje muito a gente vê a educação sendo tomada por ideologia de gênero, por esse tipo de coisa. Por quê? Porque os cristãos se fecharam dentro da igreja e falaram assim, não, meu chamado é aqui dentro da igreja. Não, cada um tem um chamado específico. O meu chamado é dentro da igreja, mas talvez o seu chamado não é dentro da igreja. É claro, isso não te impede de servir na igreja, de maneira nenhuma, mas não anula o seu chamado lá fora. Vocês entenderam? Então, o meu chamado ele sempre vai vir acompanhado de uma capacitação de Deus. Deus ele vai dar uma capacitação, uma graça especial para eu cumprir aquele chamado. E, consequentemente, eu vou conseguir cumprir aquilo de uma maneira mais fácil. Então, por exemplo, se eu abrir uma empresa hoje de vender oliveira, na semana seguinte eu estou abrindo falência. Porque eu não sei, eu não sou bom para administrar a empresa, eu não sou bom para fazer dinheiro rodar, eu não tenho ideias, eu nunca pensaria em vender oliveira. Você está entendendo? Mas uma pessoa que tem essa graça e respaldo de Deus, ela vai ter. Então, por exemplo, talvez você é adolescente, você já pensa assim, cara, nossa, se eu vender 10 brigadeiros hoje, eu vou ganhar R$2 por cada um, mas o custo de cada um é 50 centavos, eu vou ganhar R$1,50 vezes 10, é R$15. Se eu vender R$15 por semana, no mês eu vou ter R$60. Isso é uma mente, se isso é natural para você, talvez você tenha um chamado para empreendedorismo. Deu para entender? Uma pessoa que gosta muito de cuidar, talvez você tenha um chamado para ser médico, para ser enfermeira. Eu gosto muito de ensinar, eu gosto de educar a criança, educar adolescente. Talvez você tenha um chamado para ser um professor. Vocês entenderam? Então, foi um pouco assim para mim. Eu achei fantástico. Talvez eu nunca tenha ouvido isso. Você olhar a convicção no teu chamado, no fruto que aquilo produz. Uhum. Fantástico. Porque a gente reluta com o chamado quando a gente olha para nós mesmos. Né? Sim. Moisés relutou com o chamado quando ele olhou para a língua dele. Jeremias, próprio Jonas, olhou para si mesmo, por Isaías. Isso que fugiu, né? Então, ótimo, amei esse teu conceito. Eu acho que traz muita facilidade de a gente conseguir ver a área que Deus nos chamou. E outra coisa que eu acho importante é não buscar só áreas de holofotes, né? Ser professor não tem muito holofote, ser
que mais que a gente falou aqui? Enfim. Médico. Exato, sim. Então, às vezes, o relutar com o chamado de Deus é olhar para mim mesmo e não me ver muito glamurosa, né? Ou muito glamuroso, e eu vou relutar com Tem aquilo muito disso. que Deus tem. Mas obrigada, Vitor, foi uma bênção essa ideia. Vamos olhar para os frutos e ter convicção do chamado de Deus. Pegar um gancho, não vou nem me estender muito aqui. A minha história foi um pouco diferente. E que eu acho que é uma coisa muito boa da importância de você ter uma liderança que você está aberto para ser ensinado. Então, apesar dos frutos na minha vida, naquilo que eu fazia, eu não percebia isso pela minha falta de confiança pessoal. Eu lembro, eu não sou capaz, né? Para mim, eu sou ruim, canto mal, eu não devo fazer isso aqui. E a liderança que estava comigo no momento, assim, que era para eu dar esse passo, foi que me incentivou. Então, acho que eu tinha uns 17 anos, 16, 17 anos, me chamaram para liderar a adoração no culto de jovens. Eu falei, cara, não mesmo, tipo assim, não tenho vergonha, não gosto, sou ruim, não acho que eu sou capaz, tal. Beleza, aí passou. Aí deu mais ou menos uma meia hora, quem me chamou foi a nossa pastora de adoração na época, né? A pastora Zoe. Deu mais ou menos meia hora, aí liga meu telefone. Pedro, vem aqui na minha sala, pastor Teófilo. Aí ele falou assim, cheguei na sala dele, estava quietinho, ele falou assim, você tem quantos anos, cara? Aí eu, tenho 17. Ele falou, tem 17 anos, cara, quando Deus abre a porta na sua vida, você não escolhe, você só entra. Não é sim ou não, você só vai. E assim, foi um confronto assim, duro, mas de amor para mim. Eu falei, cara, eu quero ser usado por Deus. Não quero ser, tipo assim, só ser famoso ou ser... Então assim, fazendo uma história longa curta aqui, eu disse sim. Até hoje eu estou liderando oração ali na Zion. Às vezes, mando pro Valente, mano, ora por mim, por favor, eu estou morrendo de medo, tipo assim, vou vomitar na escadaria antes de subir do palco. Mas essa questão do chamado, tem que existir em nós mais amor ao Senhor e apreço por ser um bom servo para Ele do que o medo por não ser capaz de cumprir esse chamado. Então, a minha história é essa aí e o chamado tem algo de interessante que às vezes as pessoas que nos rodeiam veem antes que nós mesmos, né? Sim, é isso. As autoridades, mais especificamente, conseguem ver o chamado de Deus em nós de forma mais clara. Era mais novo, né? Assim, é difícil a gente ter essa consciência. Então, para mim foi assim, até hoje, né? É essencial ter pessoas que me cercam, que dão cara, vai lá, para de ficar pensando demais, esquece você e só vai. Isso aí, é o amor a Deus, é isso mesmo. Nathan. Boa. Eu acho que essa é uma questão assim bem legal, porque eu sofri por um tempo assim, enquanto eu estava realmente crescendo, entendendo mais as coisas, justamente por ter família muito envolvida com o ministério, olhar muito para chamado sempre vinculado ao ministério na igreja, dentro da igreja, né? E aí orei muito por isso, jejuei, perguntando para Deus, e sofria, o que eu vou fazer? Não sei se é esse tipo de ministério que eu vou seguir, né? Ficava naquela dúvida. Até que Deus me falou uma vez muito claro, seu grande chamado aqui nessa terra é me conhecer e me tornar conhecido. E a partir disso eu vou te usar de algumas formas. Então, desde que eu tive essa revelação, e obviamente a palavra fala muito sobre isso, você tira um pouco essa pressão e ansiedade, e você começa a estar, como o Pedro falou, muito aberto a tudo aquilo que Deus quer fazer. Então, eu sempre estive muito envolvido com a igreja, servindo, né? Me tornei baterista, né? Com aquele meme. Mas era só um membro, agora eu sou um baterista. Cheguei como um membro e hoje eu sou baterista. Mas enfim, e sinto que eu sempre vou estar muito envolvido. Hoje lidero o link também na nossa Zion Jundiaí de implantação, que são os nossos pequenos grupos, que a gente se reúne com o pessoal dos jovens. Mas eu entendi que eu sou muito, eu tenho um chamado muito mais forte, uma atuação talvez muito mais forte e mais integral dentro do mercado de trabalho. E muito pelo que eles já comentaram, assim, por entender tudo aquilo que Deus me capacitou, tudo aquilo que ela facilidade para mim. Então me formei em administração, tive sempre muita facilidade com números, com conexões, com pessoas. Deus sempre me colocou em mesas que eu não esperava estar. Então foi algo que Deus foi me conduzindo, mas a partir do momento que eu entendi o primordial, que o nosso grande chamado no fim do dia é conhecê-lo e torná-lo conhecido.
E as formas que cada um faz isso é diferente. Alguns vão estar adorando e louvando ao Senhor sempre, ministério integral, outros vão estar pregando, outros vão estar sendo médicos, outros vão estar sendo missionários, outros vão estar simplesmente empreendendo, conseguindo gerar valor para as pessoas, trazendo cultura do reino para dentro de uma empresa, para dentro do mercado de trabalho. E eu acho que entender esse primordial, essa veia, é o mais importante para que a gente consiga depois ir sendo guiado pelo Espírito Santo em cada etapa, em cada fase da nossa vida. Sim, e pegando esse ponto, uma coisa que é importante. Eu não vou fazer isso aqui porque não é o meu chamado. Não tem essa. Cara, o que a palavra ministério significa? Vocês sabem? Não o pessoal do louvor que vocês estavam lá dentro, vocês ouviram. Ministério significa serviço. Então, o nosso ministério é serviço. Então, eu estou aqui para servir. É claro que quando a gente está fazendo a gente está debaixo daquilo que é o nosso chamado, as coisas vão fluir com mais facilidade, mas não significa que eu não possa fazer coisas que não estão no meu chamado, né? Então, por exemplo, não é o meu chamado, por exemplo, ensinar. Eu não tenho uma facilidade grande em ensinar, mas não significa que eu não vou ensinar. Sempre que necessário eu vou ensinar, e eu vou me esticar nisso para que eu cresça nisso. Para mim vai ser um pouco mais difícil, mas não significa que eu não possa fazer isso. Tá? Isso aqui é muito importante, é o que o Pedro falou, que o pastor Theo falou para ele. Cara, se surgiu uma oportunidade, abraça. Cara, o nosso maior prazer tem que ser servir a Deus, independente do que eu esteja fazendo. A Bíblia fala, tudo que forem fazer, façam de todo o coração, como que para o Senhor. Então, tudo que você está fazendo, hoje eu estou escalado na recepção. Eu não vou tocar hoje. Então vou ficar aqui na recepção de qualquer jeito. Não. Você vai ter o mesmo empenho na recepção que você tem aqui tocando no altar, pregando, o mesmo empenho que você tem na sua empresa, na sua escola, fazendo uma prova, sem ficar colando dos outros. Entendeu? E essa semana eu estava ouvindo um pastor americano das megas igrejas, assim, e ele falava que quando ele ia contratar alguém para trabalhar na igreja, e trabalhar, né, fosse em qualquer área, TI, enfim, administração, o que fosse, a última pergunta que ele fazia para a pessoa você lava janelas? E essa era a pergunta cabal para contratação ou não. Ele disse que não é que a pessoa estava sendo contratada para lavar janelas, mas ele queria saber se a pessoa tinha disposição, em caso de necessidade, de servir lavando janelas. Para não perder justamente o sentido do servir, né? E não se enquadrar. Muito bom. Rubem. Bem rápido, né? Nosso tempo já está passando. Dicas assim, práticas sobre chamado. Primeira coisa que eu acho que é importante, limpar o coração quando você vai. E chamado não é só nessa fase adolescente, tá? Você vai descobrindo muita coisa ao longo da vida. Tem gente que diz 50, 60 anos que ainda está descobrindo o seu chamado, e está tudo bem. É limpar o seu coração de qualquer comparação e competição. A nossa jornada ela fica mais pesada quando a gente está competindo e comparando com todo mundo ao nosso redor. Hoje a gente tem uma ferramenta incrível para isso, que se chama rede social. Rede social nos coloca numa pista de corrida com pessoas que não estão competindo com a gente. Vou falar uma coisa que vai te deixar calmo agora. Ninguém está competindo com você, ninguém está nem aí para a sua vida. Às vezes a gente fica vendo o story das pessoas, nossa, olha, fulano postou isso só para eu ver. Não está nem aí para você, entendeu? Ou, nossa, falei que ia ser rápido, já estou enrolando. Mas, por exemplo, começo de ano tem muito essa assim de, vou ficar sem redes sociais. Aí a pessoa vai lá e posta, galera, vou ficar off. Tipo assim, ninguém liga, né? Fica a vida inteira. Aí quando voltei, tipo assim, voltou. É porque a gente acha muitas vezes que é uma competição e uma comparação, cara, quando na verdade não é. Então o seu chamado ele não precisa ser mais corrido, maior do que o de ninguém. A sua medida é a sua medida. E quando você viver na sua medida, você vai perceber que a sua vida ela se torna mais leve. Ela flui mais. Então, 3 coisas que ajudam nessa descoberta do chamado. Que, por coincidência, é o nome da minha igreja. A primeira coisa é identidade. Eu saber exatamente quem eu sou. Quem Deus me criou para ser. Do que é que Deus me chama. Segunda coisa é intimidade com o Espírito.
quando eu tenho intimidade com o Espírito, eu percebo aonde que é para eu estar, o que é para eu estar fazendo, com quem é para eu estar me relacionando. Eu percebo aonde eu estou, o Espírito está mais feliz, aonde eu estou, o Espírito está triste por eu estar ali. E a terceira coisa é influência. Sabe aquela coisa que você faz que parece que, quando eu faço isso, as pessoas querem estar perto de mim, ou isso dá certo, eu me sinto feliz fazendo isso, eu influencio pessoas fazendo isso. Isso talvez seja um bom sinal de que aquilo está ligado ao seu chamado. Então, identidade, intimidade e influência. Amém. Vitor, eu vou fazer essa pergunta para o Vitor, porque os demais estão solteiros, são solteiros, certo? Pode ser que tenha uma... Eles não são casados ainda. Não são casados. Mas tá ele namora e ele está cortejando, quase namorando. Mas está sendo acompanhado pelos pastores deles, tá, pessoal? Então, fiquem em paz. E o Pedro está solteiro, por hora. Solteiro, não só solteiro. no registro civil. Na pista. Tô brincando. Na pista. Vitor, da última vez que vocês estiveram aqui, você compartilhou conosco no restaurante um momento muito difícil que você e a tua esposa não só viveram, como estão vivendo ainda um processo, né? Sobre casamento. Talvez uma da motivação dos jovens de casar-se seja resolver uma falta presente, uma falta imediata, né? Eu tenho carência de afeto, de não quero estar sozinho, atenção. E esse não é o motivo certo, né? Porque você resolver esse problema hoje pode gerar um problema no futuro, que você tem que sustentar essa decisão por todos os dias da sua vida, exceto aquelas que a palavra nos fala, né? Traição, abandono, enfim. Porque o casamento, ele é de alegria e de tristeza. Aqueles votos que a gente faz, de fato, acontece, né? A gente precisa passar pela alegria, a gente passa pela tristeza. Você passa pela prosperidade, você passa pela dificuldade. Então, quando a gente vai casar, a gente almeja só a alegria e repreende a tristeza, né? Mas é um processo natural, acontece. Que conselho você daria para os jovens em relação a casamento, momento de decisão, como escolher a pessoa certa, quais que são os princípios, o que é importante? Tá bom. Quem aqui quer casar? Só para eu saber. Tá, todo mundo, né? Tem gente que não quer, né? Enfim. Bom. Os que não querem, acho que já são casados. Quem aqui já é casado? Deixa eu ver. Tá. Beleza. Bom. É muito importante essa pergunta. Eu acho que o principal é, primeiro, a gente entender qual que é o propósito do casamento. Então, toda vez que a gente quer entender um pouco do propósito original de Deus para a humanidade, é muito importante a gente ler ali Gênesis 1, 2, um pouquinho do 3, para a gente entender qual que era o propósito de Deus antes da queda do homem, né? E a gente vê que, quando Deus cria Adão, ele fala assim, não é bom que o homem fique só. Então, aí ele cria a mulher a partir da costela do homem, o homem dorme, ele faz a Eva, e aí eles se tornam uma só carne, e a partir dali, Deus fala que eles iriam governar a terra. Então, quando a gente fala sobre casamento, família, está muito associado a governo. Então, qual que é o propósito de Deus na construção de uma família? A família é o modelo de governo de Deus para a terra. Tá? Então isso aqui é muito importante você entender. Qual que é o modelo de governo de Deus para a terra? O padrão de governo de Deus é através da família. Então quando a gente vai falar um pouquinho depois também na pregação, sobre até mesmo a trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É uma família representada, a gente vai falar um pouco depois disso. Mas, então eu tenho que entender que a família ela tem um propósito. Então eu não me caso somente porque eu quero, vou ser um pouco aberto aqui. Então, eu não me caso só porque eu quero transar. Tá? Vou ser bem aberto com vocês aqui. Até porque você não vai transar todo dia depois de você casar. Né? Então, muitas vezes, uma ilusão que os homens criam, os meninos, né, é a seguinte ilusão, principalmente quem tem problema com pornografia e masturbação. Quando eu me casar, aí vai resolver, porque daí eu não vou mais precisar fazer isso, porque daí eu vou poder transar com a minha esposa. Você está completamente enganado, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Então, e eu atendo muitos casos de homens casados que ainda têm problema com pornografia e masturbação. Então,
Isso não vai ser a resolução dos seus problemas. Então, muita gente tem esse tipo de pensamento. Quando eu casar, eu vou resolver esse problema. Né? Eu vou casar porque, cara, eu não aguento mais. Se eu namorar mais de 1 ano com essa menina e não casar, eu vou pecar. Essa não é a solução. Tá? E isso tem a ver com domínio próprio e não com casamento. Não, se eu ficar mais de 1 ano namorando com ela aqui, eu já tenho que casar, porque senão eu vou pecar. Daí não tem nada a ver, cara. Isso aí tem a ver com o seu domínio próprio. Tá? Domínio próprio. Então, isso é importante. Outra coisa, eu vou casar porque eu não quero viver sozinho. Tudo bem, a própria Bíblia fala, não é bom que o homem fique só assim, tudo bem. Mas essa não pode ser a sua motivação principal. Vocês estão entendendo que muitas vezes a gente quer se casar por motivos rasos. Só que quando eu me caso por motivos rasos, quando a tempestade vem, eu não vou conseguir sustentar esse casamento. Vocês estão entendendo? Agora, quando eu entendo que o casamento é um propósito de Deus, né, a menos que você tenha um chamado aí para ser um nazireu, né, uma pessoa que não vai se casar, tem pessoas que têm esse chamado, está tudo bem. Mas, do contrário, o casamento, a criação de uma família é propósito de Deus, porque é a forma como Ele quer que nós governemos aqui na Terra. É através da família. Então, a gente vê, por exemplo, como que pessoas, elas têm a identidade mal formada quando elas crescem sem a mãe ou sem o pai. Por quê? Porque precisa do pai e da mãe. Porque esse é o padrão de governo de Deus. Então, quando eu entendo isso, a minha perspectiva sobre casamento muda e a forma como eu escolho o meu cônjuge também muda. Porque daí eu entendo que não é qualquer pessoa. Não, aquela menina lá, ela é mó gata. Pô, eu nunca vou ficar triste. Pô, imagina, ela é gata pra caramba. Cara, eu vou dizer uma coisa pra você. Se você se casar só por causa disso, algum momento da sua vida, você vai conhecer alguma menina mais gata que aquela lá, e aí o que você vai fazer? Vocês estão entendendo? Né? Então, assim, a forma como eu escolho o meu cônjuge não pode ser tão superficial. Então, tem algumas formas que podem te ajudar a escolher o seu cônjuge. Então, primeira coisa, compatibilidade de vida. O que é compatibilidade de vida? Cara, como que vocês olham para a sua vida e para onde vocês querem chegar? Se o seu cônjuge, ou a pessoa que você está gostando, ela não pensa igual, não pense que no casamento essa pessoa vai mudar. Ou não conte com essa sorte. Não, no casamento eu convenço ela de que a gente vai ser missionário e vai morar na África o resto da vida. Se você tem um chamado para morar na África, não tem como você casar com uma menina ou com um cara que o chamado dele é ser empreendedor. Vocês estão entendendo? Ou que o desejo dele é ser um empreendedor. Não, mas daí quando casar a gente se resolve. Não. Essas coisas têm que ser resolvidas antes. Né? Então, a compatibilidade de vida. Aonde vocês querem chegar? Aponta para o vocês estão dispostos a abrir mão de um pouco aqui, o outro abrir mão um pouco ali. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a compatibilidade espiritual. Né? Então, não adianta, eu vou casar com essa menina que ela não é da igreja, mas ela vai se converter. Né? Eu vou evangelizando. Namoro não é evangelismo, tá bom? Namoro é para você conhecer a pessoa e saber se você vai casar com ela ou não. Namoro não é para você evangelizar. Então, tira essa ideia da sua cabeça. Mas eu sei um fulano que casou, ela não era cristã, depois ela se converteu, hoje ela é mais crente que ele. Glória a Deus pela vida dele. Não conte com essa sorte na sua vida. Não arrisca, tá bom? Então, tem essa compatibilidade espiritual. Né? O nível espiritual também. Né? Às vezes você é uma pessoa que busca muito a Deus. Essa pessoa ela só frequenta a igreja. Cara, será que é o momento certo de vocês iniciarem um relacionamento? Porque um vai influenciar o outro. Ou você vai influenciar ela a buscar mais a Deus, ou ela vai te influenciar a buscar menos a Deus. Na dúvida, é melhor não se relacionar ainda. Tá? Uma coisa muito boa que o pastor Teófilo sempre fala. Uma coisa para você entender se vocês estão caminhando para o mesmo lugar. Pensa que vocês estão numa corrida. Você olha para aquela pessoa, ela está ali com você. Você corre, continua seguindo a sua vida, estudando, trabalhando, se esforçando, buscando a Deus. Você olha para o lado, ela ainda está lá com você? Um bom sinal. Continua correndo, mais um pouco. Continua trabalhando, estudando, crescendo espiritualmente, buscando a Deus, servindo na igreja. Olha para o lado, ela ainda está lá? Cara, talvez ela seja uma boa pessoa para mim.
tá? Então, essas duas coisas, elas ajudam muito. E, obviamente, a atração física é importante, né? Não tem... não, ela é feia, mas ela é de Deus. Cara, mas daí... Aí, dificilmente você vai conseguir sustentar isso. Então, é importante. Você tem sim que se sentir atraído fisicamente. Você tem que achar aquela pessoa bonita, atraente, ela tem que ser legal. Isso é importante, mas o que eu quero dizer é, isso não é o principal, tá bom? Porque isso não vai formar uma família nos padrões de Deus. A gente se casou porque eu sou bonita, ela é bonita, a gente está junto aqui, a gente se sentiu atraído. Mas vocês não conseguem conversar, a conversa não rola. Vocês não sabem conversar porque vocês não têm papo. Eu já vi muito casal assim, que não tem conversa, porque... Então, assim, isso é muito importante, porque quando chega no casamento não é 1000 maravilhas. Principalmente os primeiros 3 anos. São momentos de muito ajuste. E que se você não está com uma pessoa que já tenha o máximo de compatibilidade com você, esse negócio de os opostos se atraem é só na física, tá? No relacionamento não tem nada, não vai com essa cabeça, não, mas os opostos se atraem. Isso daí é só um dito popular, na verdade isso aí é uma regra da física, não tem nada a ver com o relacionamento, tá? Então, não vai nessa ideia. Quanto mais compatibilidade, melhor e menos atrito vocês vão ter durante o casamento. Porque quando você casa, cara, aí acabou. Pelo menos seguindo a Bíblia, casamento é para ser para o resto da vida. Então, depois do casamento não tem plano B. É tipo assim, cara, tá tendo um problema, você vai ter que sentar e você vai ter que resolver. Não tem essa de, vai dormir em outra cama. Eu vou voltar para casa do meu pai. Não tem essa. Eu lembro, a tia da minha esposa, eles nem são crentes. Mas eu lembro que o filho dela tinha ido morar com a namorada, eles não são cristãos, né? Ele tinha ido morar com a namorada. Aí um dia ele brigou, ela saiu para trabalhar, ele botou todas as coisas dele no carro e foi voltar para casa da mãe. Aí ela falou assim, quando ela chegou lá, ela saiu no portão, ela viu ele com as coisas no carro, falou, o que é isso? Ele falou, não, eu briguei com a minha namorada, eu estou voltando para cá. Ela falou, você pode parar com isso, vira homem, volta para lá e resolve os seus problemas. Então, é basicamente isso, no casamento não tem essa. Eu vou botar minhas coisas no carro e vou embora. Não. Então, é melhor que você garanta essas coisas antes. E ainda assim vai ter conflito, mas vai ser muito mais fácil de resolver. E o mais importante de tudo, o relacionamento de vocês precisa estar firmado no relacionamento com Deus, né? É o cordão de 3 dobras, que talvez você já foi num casamento, essa é a pregação top 1, o famoso cordão de 3 dobras, que é o quê? É você, o seu cônjuge e a presença de Deus. Sem a presença de Deus, muitas coisas vocês não vão conseguir passar. É por isso que hoje a gente vê tantos casamentos acabando, porque não tem a presença de Deus, que é o fundamento, que traz a paz, que excede todo o entendimento, que traz o amor, que cobre a vida dos dois, né? Então, sem a presença de Deus não tem como. A pastora falou aqui sobre o que eu passei um pouco, né? Então, eu não sei quem me segue nas redes sociais já viu, mas ano passado, em dezembro, eu e minha esposa, a gente estava esperando um filho, o Benjamin. Ele nasceu em dezembro. Durante toda a gestação a gente já sabia de algumas complicações que ele tinha, e quando ele nasceu em dezembro, algumas horas depois ele nasceu, ele já faleceu. Foi um momento muito difícil para nós, mas eu falei assim para minha esposa, eu falei, cara, se não fosse a presença de Deus, eu não sei como a gente estaria passando por isso, porque nesses momentos não tem nada que te console. Cara, tiveram pessoas que deram oferta pra gente, porque as pessoas ficam, né, elas não sabem muito o que fazer, elas querem ajudar de alguma forma. Teve gente que deu flor, teve gente que mandou um monte de marmita lá em casa pra gente não ter que cozinhar, teve gente que pagou Airbnb pra gente, hotel pra gente descansar, teve gente que deu oferta. Tudo isso, a gente se sentiu muito amado por essas pessoas, mas nada disso resolveu o problema, nada disso sanou aquela dor que estava no nosso coração. A única coisa capaz de fazer isso é a presença de Deus. E se não tiver a presença de Deus no casamento, se não tiver essa terceira dobra aí no cordão, as coisas não vão se sustentar. Então, por isso que é tão importante, sim, você se casar com alguém que compartilhe da mesma fé que você, que tenha um relacionamento íntimo com Deus, né? Para que não fique aquela coisa, você ficar puxando ela ou ela ficar te puxando, mas que os dois busquem a Deus juntos, para que vocês possam governar aqui na terra de acordo com a vontade de Deus. Tá bom? Amém. Então, tem que dar um match, né? Tem que dar um match emocional, afetivo ali, mas depois vai para a razão.
Pontua isso, 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 isso. Exato. Tem que sair do campo emocional, né? E ir namoro pra tem que razão. ter as conversas difíceis. Não fuja Tem, das é conversas verdade. difíceis no namoro. Por exemplo, cara, um problema que a gente tinha muito lá quando eu namorava com a Ana era em relação a pais. Cara, a forma como você se relaciona com os seus pais, a forma como eu me relaciono com meus pais, era muito diferente, né? Eu já morava sozinho há anos, ela nunca tinha morado sozinha. Então, a forma como a gente lidava com as nossas famílias era completamente diferente. Eu não podia esperar chegar no casamento para querer resolver isso. Então, eram as conversas difíceis no namoro. Sim. A gente, às vezes, se irritava um com o outro, a gente discutia, claro, tudo dentro do limite do respeito, obviamente, mas essas conversas difíceis que foram alinhando para que quando a gente chegasse no casamento já o mais mais alinhado possível. É isso aí. Amém. Nós vamos encerrar, né? Mas eu gostaria que, numa frase, se vocês pudessem dar um conselho para vocês mesmos, né? Aquela trend que está na internet agora. Eu saí para tomar um café comigo mesmo de 15 anos. E eu sentei e falei isso para mim mesmo, né? Se vocês pudessem dar um conselho para vocês mesmos, lá de 15 anos de idade, e que talvez servisse para os jovens aqui hoje, numa frase, qual seria esse conselho? Para mim seria: se apaixone por Jesus, muito, 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 e não crie rótulos daquilo que você tem que fazer, daquilo que você tem que ser. Assim, não se compare. Seriam essas duas coisas que eu acho que foi uma que eu mais sofri. Amém. Eu acho que eu traria aquilo que fala em Mateus, que é: busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas, todas as ansiedades, tudo aquilo que acho que na fase que a gente tem de juventude, né, que preocupa a gente, cara, tudo isso vai passar, assim. E continuar firme, buscando em primeiro lugar mesmo, assim, dando preferência e prioridade, tudo aquilo que vem de Deus. Rubem? Não subestime o poder da disciplina. Pequenas decisões diárias formam resultados grandes. A gente é inconstante na disciplina porque a gente fica ansioso para ver coisas grandes acontecendo, mas se eu estou todo dia plantando e plantando de forma constante, isso daqui 10, 15 anos gerou frutos grandes. Amém. É difícil isso, hein? Mas eu acho que eu falaria tanta coisa, eu fiquei lembrando de mim com 15 anos, mas acho que é principal: se importe menos com o que as pessoas pensam ou falam de você e se importe mais com a opinião de Deus. Acho que seria isso. Amém. Bom, muito obrigada. Eu creio que esse tempo foi um tempo muito rico. Bom, eu agradeço a Deus, né, e agradeço a cada um de vocês por aquilo que vocês compartilharam conosco nessa tarde. Eu acho que foi um curto tempo, apesar de que a gente passou do nosso, né? Um curto tempo, mas intenso, muito rico. Eu espero que todos nós possamos absorver tudo aquilo que a gente ouviu. E eu sei que a gente também gostaria de ouvir o conselho de nós daqui 15, 20 anos, né? A gente não tem essa possibilidade, mas a gente tem a palavra, que é eterna, né? Ela é o conselho para nós, hoje e sempre. Então eu agradeço.